Mas agora vou despertá-lo. Amém? Podeis vos assentar, irmãos. Deus seja adorado. Antes de ministrar essa palavra que o Espírito de Deus tem posto em meu coração, eu preciso compartilhar algo que o Senhor, pelo seu Espírito, me falou ali sentada naquela cadeira. O grupo de coreografia estava se apresentando e eu ouvi muito forte a voz do Espírito Santo falando comigo assim: para quem é o teu culto? E eu levei um susto. Para quem é o teu culto? E eu disse: Senhor, é para ti. E o Senhor falou assim: mas não parece. E o Senhor mandou eu começar a observar as coisas que estavam acontecendo. E eu comecei a observar as coisas que estavam acontecendo. E a primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou foi o meu filho. E eu comecei a olhar dentro da igreja e comecei a ver algumas crianças. E o Senhor continuou: cadê o teu filho? Aí eu fui ali, dei uma cutucadinha no João e falei: vai procurar o Ismael. Infelizmente ele estava lá fora mexendo no celular. E o Espírito Santo falou: eu não te dei filho para isso. E eu tive que ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo continuou: para quem é o teu culto? E eu dizia: Senhor, é para ti. Ele dizia: não parece. Porque olha a forma como você está oferecendo os louvores a mim. Às vezes, amados, nós queremos que o fogo caia do céu, que Deus derrame da sua glória e do seu poder sobre a nossa vida. Mas nós não oferecemos a Ele o nosso culto. Nosso coração está longe dEle. Nossos lábios louvam, mas só balbuciam palavras. Então eu te pergunto nessa noite: para quem é o teu culto? Porque se for para esse Deus grande que foi entoado aqui, você não vai mais ser a mesma pessoa. A palavra não vai entrar no ouvido e sair no outro. Vai ter mudança no seu comportamento, suas atitudes vão ser diferentes. Porque vai acontecer um grande reboliço no seu interior. E você vai dizer: eu não posso mais ser dessa forma. Porque quando eu passo daquela porta para dentro, eu venho para cultuar o Yeshua HaMashiach, o Deus de Israel. Eu deixo de lado a minha vaidade, minha prepotência, meu orgulho. Eu deixo de lado aquele achar que eu sou autossuficiente, que eu posso tudo. Eu deixo isso de lado e reconheço que Ele é o Senhor que deve ser adorado, exaltado, digno de honra e de glória. Se o nosso culto nessa noite é para Deus, vai acontecer mudança em nossa vida. Mas se não for, se for para nós mesmos,
do mesmo jeito que entramos, nós vamos sair. E não adianta colocar a culpa no levita, no pastor, no ministro de louvor, no pastor que pregou, em quem deixou de orar, quem orou. Porque isso é dentro de cada um de nós mesmos. Essa palavra é uma palavra que vem de encontro à grande realidade que a igreja está vivendo hoje. E antes de entrar diretamente no texto, quero dizer que essa semana foi uma semana de muita luta espiritual, muita batalha espiritual mesmo. E quanto mais se aproxima o dia 7 de outubro, maior será a nossa luta. Porque é uma briga de principados, tentando dominar o nosso país. E se lhe fora possível, até mesmo dominar a igreja de Cristo. Parece que não está acontecendo nada. Mas se você começar a abrir os seus ouvidos espirituais e a sua visão não estiver voltada para as coisas desse mundo, você vai ver que está acontecendo sim. E não adianta dizer que você está fora disso. Todos nós estamos dentro e muito dentro do que está acontecendo no nosso país. E eu vinha para cá e vinha passando assim um filme na minha cabeça sobre os últimos acontecimentos. Tantas coisas que a gente ouve, tantas reportagens que a gente vê no país, no estado, na cidade. E eu vi a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. E nesse filme, eu nos via, sabe, pastor? Ontem, quando nós voltamos daquele trabalho, acho que o João ficou até um pouco preocupado comigo, porque eu apaguei. Eu deitei no sofá, e ele está ali preparando alguma coisa para a gente jantar, e eu não conseguia mais despertar. Ele me sacudia, me desperta. Acho que ele ficou preocupado, falou, morreu. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí hoje de manhã eu levantei e falei, lembrei, tem sermão. Mas o meu corpo não saía da cama. Eu passei o dia todo deitada. Praticamente, maior parte do dia deitada. Como se tivesse, sabe, uns 150 quilos sobre as minhas costas. E depois a gente conversava e eu dizia, realmente, a luta é muito grande. E me vinha à mente aquelas pessoas, aquelas casas. E eu via a gente assim, sabe, um grãozinho diante de tanta necessidade. Quanta escuridão. Quanta escuridão, irmãos. Aí hoje, um pastor conhecido nosso mandou um vídeo. Eles foram, semana passada, para a África. Tem um grupo de missionários do Brasil na África, desde semana passada. E ele mostrando aquele vídeo, aquelas crianças tão... Em um dado momento que eles vão estrada fora, vem uma figura de lá, transfigurada em um demônio na direção deles. Principado daquela região ali, tentando afrontar os servos de Deus naquele lugar. E eu dizia, Senhor, são tão poucos e tantas pessoas carentes, tantas pessoas carentes. A responsabilidade, irmãos, é muito grande.
E nós fugimos a essa responsabilidade. Quando olhamos para dentro de nós e achamos que nós não precisamos e que nós não temos a capacidade de fazer algo em favor. Eu quero te dizer que enquanto você briga de repente com seu irmão por uma posição, por cantar melhor, por pregar melhor, existem pessoas precisando apenas que você diga para elas: Jesus Cristo salva. E me surpreende às vezes que a gente tem tanta coragem para xingar um palavrão, para ofender o irmão, e não tem coragem de dizer: Jesus Cristo salva. A que Deus nós servimos? Entrando na palavra de hoje, o Senhor Jesus estava junto de seus discípulos, indo de encontro àquilo que diziam ser o corpo de Lázaro, que jazia morto em Betânia. Acompanhado de seus discípulos, Jesus ia conversando com eles a respeito do que havia acontecido. E quando Jesus, de fato, decide voltar àquela aldeia, os discípulos ficam preocupados. Mas, Senhor, ainda há pouco quase queriam te apedrejar lá naquele lugar. E o Senhor volta para lá? Se fosse você, o que você faria? Se você tivesse acabado de passar por um determinado lugar, não tivesse sido muito bem recebido, e de repente até tivesse sofrido ameaça de morte naquele lugar, você retornaria? Você retornaria? Olhando para o que Jesus nos ensina, e dentro e dada a necessidade naquele momento, eu creio que muitos retornariam. E Jesus passa a dizer aos discípulos o seguinte: há 12 horas de claridade todos os dias. Será que Jesus não estava referindo-se à pessoa dos discípulos? Será que essas 12 horas de claridade não seriam os próprios discípulos? A palavra do Senhor diz que no mundo nós somos a luz. E ele dizia mais: durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Enquanto houver luz, as pessoas podem andar com segurança. A luz que os discípulos tinham não era uma luz própria. A luz que você tem não é uma luz própria, senão a luz que nos é dada pelo Espírito Santo. Ele sim faz com que nós resplandeçamos em meio às trevas. Como eu disse ontem, nós éramos um grãozinho, sabe? Muito poucos. Aí nos afastamos um pouco, um grupo se afastou um pouco, fomos numa casa orar, o outro grupo ficou aqui fazendo culto.
Aí quando estamos lá orando, daí a pouco o diabo se levanta na casa do lado e furiosamente mesmo pensei, eu falei, agora, é agora. E o homem gritava, o moço xingava e o moço fazia. Aí de repente, naquela oração, o pastor se direciona para aquele lado em que estava aquela situação, estende a mão e começa a dar ordem em nome de Jesus, para que o Senhor dominasse aquele ambiente, para que aquele principado ele fosse envergonhado, para que o Senhor nos protegesse. Eu creio, queridos, que aquela luz de Cristo, ela começou a resplandecer naquele momento, e aquela treva, ela teve que bater em retirada, em nome de Jesus, e foi se fazendo uma grande calmaria. O Senhor dominou aquele ambiente. Éramos poucos aos olhos de muitos, mas a luz do Espírito está sobre a nossa vida, estava sobre a nossa vida naquele momento. Então, quando a luz de Cristo ela está irradiando sobre a nossa vida, aqui diz a palavra que durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Enquanto temos o Espírito Santo, igreja, nós podemos andar com segurança. Podemos andar tranquilos. Se levantam perseguições, se levantam. Quando temos a luz de Cristo, nós temos a certeza de que as trevas não prevalecerão. Como eu disse, daqui a pouco chega dia 7 de outubro, eu já tenho meu candidato, e eu creio que muitos já têm. Mas eu sempre oro e digo, Senhor, eu tenho o meu candidato, mas eu sei que o Senhor é que rege todas as coisas. Então que a minha vontade, Senhor, ela esteja submissa ao teu querer. O Senhor é quem sabe, quem vai realmente governar o nosso país. E se for alguém que seja contrário àquilo que nós anunciamos, que o Senhor nos dê força e que a nossa luz brilhe ainda mais, ainda mais. Oh, mas Deus não vai deixar isso acontecer. Será? E se Ele deixar? Você está preparado para o que está por vir? Aí eu volto lá no meu filho de novo e o Espírito Santo dizia, você está cuidando do seu filho ao ponto de que se vier as trevas, as densas trevas, ele caminhe firme. Se ele não está aprendendo a sentar num banco e cultuar ao meu nome. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, porque elas conseguem enxergar. Ainda hoje, o Espírito Santo que está sobre a igreja vai derramando luz nos corações e abrindo a visão de muitos. E as pessoas ainda conseguem enxergar uma saída, porque temos o Espírito Santo. E elas conseguem enxergar porque tem a luz do mundo. Quem disse que é a luz do mundo? A nós, igreja. O Senhor disse, eu sou a luz do mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. Vai chegar um grande dia em que tudo será densas trevas, quando o Espírito Santo já não estiver mais sobre a face da terra. E muitos então poderão perder uma grande oportunidade de estar com Jesus naquele grande dia. Falando a respeito da responsabilidade que os discípulos tinham de fazer a diferença, até mesmo dentre aqueles que haviam se levantado contra Jesus e tentado matá-lo. Porque pelos discípulos Jesus não retornaria lá mais. E eu creio que se fosse por você, em dadas situações, você não mais retrataria, você não retrocederia mais. Mas como o Espírito Santo que está em nós, ele nos aperta. E ai de nós se não dermos ouvidos quando o Espírito Santo nos aperta.
porque grande será a cobrança naquele grande dia. Existem pessoas hoje que o Espírito Santo está dando uma grande oportunidade, quando Ele está te apertando, dizendo assim: olha, conserta com teu irmão, olha, conserta a tua vida, olha, vai lá, restaura o teu ministério, olha, vai lá, se volta para o teu Deus. É uma grande oportunidade. Felizes aqueles que abraçam esta oportunidade enquanto há luz. Após Jesus chamar os discípulos a essa grande responsabilidade, Jesus acrescenta a eles o seguinte: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Eles não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Segundo o que nós lemos aqui na Bíblia, Lázaro estava em um estado de morte, do qual o Senhor Jesus, que tem nas suas mãos todo o poder, iria até aquele lugar para trazer de volta a vida. E ele usa essa expressão: Lázaro adormeceu. O Senhor poderia muito bem tirá-lo daquele estado de morte e trazê-lo à vida. Mas me chama a atenção o fato de justamente ele falar, não que Lázaro morreu, mas que Lázaro adormeceu. O estado de dormência é diferente do estado de morte. Em um estado de dormência você pode tocar a pessoa a qualquer momento e despertá-la novamente. Existem pessoas que ainda não morreram espiritualmente, mas que se encontram em estado de dormência espiritual. Você até ouve. Sabe quando você está adormecido, que você ouve tudo ao seu redor? Você sabe quem entrou, você sabe quem saiu, você sabe o que foi falado, mas você não consegue se levantar. Você até ouve a palavra, você até é despertado pelo Senhor em algumas situações, mas você já não consegue mais se levantar. E Jesus dizia para os seus discípulos: eu preciso ir despertá-lo. E nessa noite, pelo seu Espírito, o Senhor está dizendo: eu preciso vir a esta casa para despertar pessoas que estão dormindo o sono da indolência, que já não se preocupam mais com aqueles que estão ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. Eu estou vindo a esta casa para despertar pessoas que já não se preocupam mais com o seu ministério, que estão dormindo, literalmente dormindo, quando chegam à casa de Deus, sentam, muito mal oferecem o seu culto, voltam para casa e ainda têm a ousadia de dizer que Deus não está na casa. Eu vim para despertar pessoas que se acomodaram ao pecado e que não querem largar de maneira alguma, mas eu vim para despertar pessoas e dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma busca contínua por ela, ninguém verá o Senhor. Eu vim para despertar pessoas nessa noite que têm fome, que têm sede de justiça. Pessoas que não estão se dando conta, que estão sendo saqueadas todos os dias pelo adversário. Interessante que uma das pessoas que nós evangelizamos esses dias, um dia que nós chegamos lá, ela estava assim muito com a mente muito dominada, né? Dominada pelo maligno, dominada pelo álcool, dominada pelas drogas. E durante o culto ele só chorava. Aí o Jonatas vai e me abraça com ele, não sei quem chorava mais, se era o Jonatas, se era ele, e eles choravam. Mas depois eu entendi por que ele ficou abraçado com ele o tempo todo. E ele disse: sabe por que eu fiquei abraçado com ele o tempo todo? Porque quando eu cheguei ali, o Senhor falou comigo: pega o seu peixe. E eu abracei com ele e disse: Senhor, esse é o meu peixe, essa é a alma que eu quero ganhar para o Senhor hoje. E abraçou com ele ali, ficou abraçado o tempo todo. Quando terminou aquele culto, nós chegamos os olhos dele
Tem nada aqui que se compare. Era como se fosse aquele extintor ali. Quando terminou o culto, eu olhei para ele. E os olhos dele estavam limpos. A face dele estava transformada. E aquela embriaguez, aquele efeito de tudo mais saiu dele. Saiu. Aí depois, no dia seguinte, nós ficamos sabendo que ele acordou e levantava a mão na rua e falava algo para Deus, e abaixava a mão e falava algo para Deus, e abaixava a mão. E ele caminhou até um certo lugar, e quando ele chegou naquele lugar, ele estendeu a mão e disse assim: olha, diabo, eu já te vi aí dentro, e eu vi tudo o que você está querendo fazer comigo. Mas em nome de Jesus, tudo que você levantou contra a minha vida e usou a vida dessa pessoa, o Senhor Jesus já desfez. E se você não se converter, vai voltar para a tua casa mesmo. Aí nós chegamos lá ontem, essa pessoa já estava com um semblante diferente. E o Senhor vai continuar fazendo uma grande obra. Era uma pessoa que estava em um estado de dormência espiritual, mas que quando o Espírito de Deus tocou, ela foi despertada. E por aí afora existem muitas pessoas assim. Jesus falou: meu amigo, nosso amigo Lázaro está adormecido. Quantas pessoas você tem do teu lado que estão adormecidas? Que talvez você esteja anunciando Jesus para ela e ela ainda não conseguiu despertar para a realidade. E quantas pessoas nem conseguem compreender o que você esteja falando, porque estão em estado de dormência. Mas posta a responsabilidade sobre os discípulos, o Senhor também colocou sobre os nossos ombros, igrejas, essa grande responsabilidade. E eu dizia na quarta-feira, na célula dos irmãos, que Atos dos Apóstolos ele é um livro que não tem despedida, não tem saudação final. Porque a continuação desse livro somos nós. Aquele poder que estava sobre os discípulos, sobre aquela igreja, ela está sobre a nossa vida também. E nos últimos dias, se o Senhor não mudar a fala, todas as oportunidades que eu tiver, geralmente vocês vão me ouvir dizer a respeito do grande dia do Senhor e dizer o que o Senhor deseja fazer através da tua vida, igreja. Porque é hora de despertarmos que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus, que comprou-nos com o precioso sangue de Jesus, para fazermos uma grande diferença na face dessa terra. E o que nós estamos levando é uma preciosa semente. Não importa onde essa semente vai cair, se à beira do caminho, se nos pedregais, se em terra fértil, é importante que estamos levando uma preciosa semente. E que essa semente, uma hora, ela vai germinar no coração de alguém. Mas quanto a nós, nós precisamos somente entender que pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Jesus convidou os seus discípulos para juntos irem até onde estava Lázaro. E assim, Lázaro foi despertado pelo poder de Deus. E eu volto a dizer que muitas igrejas hoje dormem o sono da indolência. Estão preocupados mais com suas vidas particulares do que com o coletivo. Deus tem um propósito com a minha vida e com a sua vida também. Deus tem um propósito. E se nós nos colocarmos na posição que Deus chamou-nos, nós vamos ter menos problemas com o irmão, com a irmã, com A, com B ou com C. Vocês entenderam?
Se pararmos de olhar uns para a vida dos outros e de criticarmos uns aos outros, nós vamos ter menos problemas. Porque quando eu critico alguém, eu estou plantando para colher. Sabe? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. E se julga, será julgado também. É a espada de dois gumes que vai lá, corta aqui. Deus está falando assim, olha, é uma palavra dura, mas eu vou falar. Cuida mais da tua vida. Faça a minha obra. Seja obediente. Porque tudo o que você deseja eu vou te dar. Às vezes a bênção não vem e a culpa é nossa mesmo. Deus não abençoa na desobediência. E Deus nos ama. Sabe? Deus nos ama. Ele nos ama ao ponto de que amava Lázaro também. Ele podia ter deixado Lázaro dormir aquele sono para a eternidade. Mas ainda havia um propósito de Deus sobre a vida de Lázaro. Então ele falou, vou despertá-lo. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Por isso o Senhor está falando contigo hoje dessa forma. Então por isso Ele está nos despertando. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso Ele está me despertando. Porque Ele está dizendo, eu não quero que o seu fim seja um fim de amargura, de dificuldades. Vamos colocar sobre os nossos pés, igreja. Deus te ama, Deus me ama. E Ele nessa noite veio por conta de cada um de nós e quer nos despertar para uma grande obra que está por vir. E Ele já tem nos anunciado que os dias serão maus, não serão dias bons, serão dias maus. Então se prepara, igreja, para fazer a diferença. Jesus Cristo, Senhor, te chama hoje para viver uma vida de novidade. Uma vida de novidade. Lázaro, sai para fora. Era necessário que Lázaro fosse desatado daqueles panos que o envolviam. E hoje é necessário que você seja desatado desse monte de preconceito que te envolve, que te prende e que te impede de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sai para fora dos teus conceitos e preconceitos e deixa Jesus Cristo fazer um milagre na tua vida. Ele te convida hoje a ser despertado desse sono que você dorme e viver uma vida de novidade na presença dEle. Quantos hoje nessa noite, um coração apertado, a alma aflita, ferida? Quantos precisando hoje de um milagre sobrenatural de Deus? Mas com o coração do jeito que está, o milagre não vai chegar. Deixa o Espírito Santo promover uma limpeza aí. Trazer uma mudança para a tua vida. Uma restauração.
Em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai Santo, é a Tua palavra, Senhor. É os Teus mistérios, Senhor. Trabalha, Deus, de uma forma muito, muito especial em cada coração nessa noite. A Tua palavra, ela é bálsamo para nossa alma. Ela sara as nossas feridas. Que ela promova a cura, Senhor, nessa noite. Cura, Senhor. Cura. Não nos dê o desprazer, Senhor, de estar aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. E naquele grande dia sermos distanciados, ó Deus, da Tua presença. Vai sarando agora, Senhor. E vai ao mesmo tempo que sarando, despertando-nos. Ó Deus, para a grande obra que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. O Senhor colocou cada um aqui hoje, criança, jovem, adolescente, adultos, para sermos, ó Deus, por Ti lapidados. Quando eu olho para aquela situação do nosso país, para a situação daquele povo de Vargem Alegre, para a situação daquele povo da África, para a situação daquele povo da célula dos Teus filhos, eu me entristeço. Mas eu imagino o Teu coração, Senhor, quando olha para nós. Como o Senhor se entristece, Deus. Porque o Senhor confiou a nós uma grande obra. E nós estamos negligenciando, Senhor, aquilo que foi posto em nossa mão. Por conta dos nossos medíocres pensamentos, Pai. Por conta dos nossos conceitos e preconceitos. Porque muitas das vezes, ao invés de ajudarmos, nós estamos atrapalhando, Senhor, aqueles que estão se levantando em obediência à Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós. E sara-nos, ó Deus, nessa noite. Purifica-nos, ó Deus, de todo o nosso pecado. Em nome de Jesus. Consciente ou inconsciente. Porque muitas vezes nós estamos inconscientes, Senhor. Mas muitas vezes nós somos conscientes do que estamos fazendo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Faça com Teu poder e sara-nos, ó Deus, nesta noite. E assim como foi rompido, ó Deus, aquele grande pano que envolvia Lázaro, que aquilo que prende, nos embaraça-nos, ó Deus, impede-nos de sair para fora e ver o milagre. Que isso caia por terra hoje, em nome de Jesus. E que o Senhor seja adorado em nosso meio. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto. E é uma palavra para despertamento. E é uma verdade. Estamos chegando à época das eleições. E eu vi alguns irmãos falando, eu não vou votar, eu vou fazer isso, queridos. Para mim é a política do avestruz. Sabe como é que é a política do avestruz? Ele põe a cabeça para dentro da terra e o corpo fica do lado de fora. Isso é um avestruz. Quando você diz que não vai votar e que não vai fazer nada, você está fazendo uma política dessa. Que de qualquer forma você sofre a consequência. Eu quero que você ore antes de você tomar qualquer atitude. Não importa qual seja o seu político, faça a sua oração. E peça para que Deus fale para você o que é. Ore a Deus antes de vocês tomarem qualquer atitude. Tá? Eu quero chamar aqui, senta só um pouquinho, nosso irmão Genésio e a Fabiana, eu quero orar por eles. Vem cá à frente.
cá. Estão com 50 anos de casado, né? É 17 anos de casados. Quero orar por vocês. Quero convidar pastores aqui. Vem cá, os pastores. Vem cá, Fábio. Dê a mão a ela. Dê as mãos, segura a mão dela. Quero abençoar vocês. Meu Deus, em nome de Jesus. O inimigo, ele não gosta de ver nada construído, porque a tua palavra diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. 17 anos, Pai, esse casal tem estado junto. E eu tenho certeza que o Senhor está com eles. E o inimigo não faleceu nesse período. E eu acredito em nome de Jesus que não vai prevalecer. Mas que a tua palavra e o poder do teu Espírito Santo seja sobre a vida do Genésio, sobre a vida da Fabiana. Juntamente, Pai, com os pastores, pastora Fabiana, pastora Luzia, nós abençoamos esse casal. E liberamos uma bênção sobre a vida desse casal, determinando que o milagre do Senhor seja sobre eles agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Dia 13 de outubro de 2018, nós teremos aqui o culto das crianças. Tá aqui. Vai ser no início às 19 horas. Vai ter adoração, coreografia, louvor, culto infantil. Vai ser aqui no dia 13. Tá? E nós contamos com a presença e a divulgação de todas as crianças, de todos vocês. Tá bom? A Flaviana, cadê a Flaviana? Quer falar alguma coisa, minha filha? Vem cá rapidamente, vem cá. Tá escondidinho ali, não... Vem cá, filha. Rapaz, irmãos, então, o pastor falou a respeito do nosso culto, convidar toda a igreja para que venha participar conosco. Para nós é um momento muito especial, muito importante, tanto para nós do departamento quanto para as crianças. Vai ser o primeiro culto. Eles estão ensaiando, estão se dedicando para fazer o melhor. E eu conto com a colaboração dos pais para estar trazendo no culto na terça-feira, para a gente estar ali atrás ensaiando, nos domingos também, na parte da manhã, na Escola Bíblica Dominical, e à noite, para a gente estar concluindo. E gostaria também que a igreja nos ajudasse comprando uma ação entre amigos no valor de R$2. Vai ser uma big cesta de chocolate. E esse valor vai ser revertido todo para esse culto. Para a gente estar aí comprando as lembrancinhas para eles, decorando a igreja. Então a gente precisa da ajuda dos pais, a gente precisa da ajuda da nossa igreja para a gente estar tornando possível esse culto e inesquecível, tanto para nós quanto para eles. Eu agradeço. Pode procurar as professoras, a Cida, a Larissa, Elaine, por mim, as meninas, as adolescentes, que elas também estão vendendo. Então nos ajude a ajudar. Muito obrigada. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Obrigada. Vamos nos colocar de pé, por favor. Quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Pastora Luzia, pastora, você está falando quando tu veio ontem da batalha, hoje pela manhã, eu estava dando o testemunho, e quando eu cheguei em casa também, às vezes as pessoas não percebem a batalha que acontece ao redor, lá naqueles pedaços lá. Meu filho estava tranquilo, mas de repente ele começou a ficar com febre, muita febre. E ele começou a dizer que estava vendo meleca na cabeça dele. E começou a dizer, e nós damos o remédio por causa da febre, foi melhorando. Mas aí ele foi para o quarto e começou a dar tapa na testa dele. Começou a dar tapa na testa, falou, pai, e começou a chorar, dar tapa na testa. Falei isso hoje pela manhã. E eu sentado na sala, falei, acho que eu vou ter que levar para o UPA. Correr, levar para o UPA lá, meu Deus. E Deus falou assim, você ora para todo mundo e não vai orar para o seu filho?
Fui lá no quarto, ele lá deitado, gritando, dando tapa na testa. Eu fui lá, impus as mãos sobre ele, repreendi a febre, repreendi aquela coisa que estava colocando aquilo na cabeça dele. Não demorou 5 minutos, não. De imediato, para a glória do Senhor, ele começou a brincar, acabou a febre e acabou o problema, e até hoje ele está aí para a glória do Senhor. Vocês estão vendo ele correndo aí? Pode aplaudir o Deus que faz milagre. Na hora, está até hoje correndo aí para a glória de Deus. É seta, pastora, são setas. São setas. Nós vamos lá nesses lugares, fazemos essas orações. E muitas das vezes a primeira coisa que nós corremos é para o UPA ou para uma novalgina. Não corremos para o joelho para uma oração. A sua oração tem poder. Diga para a pessoa aí, a sua oração tem poder. A sua oração, você que me assiste, tem poder. Se você orar, a situação da e o milagre vai acontecer na tua casa. Cumprimenta a pessoa que está perto de você. Diga: Jesus te ama. Jesus te ama. E eu também te amo. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu também te amo. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Bom ver vocês. Terça-feira nós temos aqui o culto de experiência com Deus. E amanhã, culto de oração. Muito obrigado. Levante as mãos. Recebam a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado nesta noite sobre todos os corações, hoje e para todos sempre. Todos digam: vou em paz. Que Deus abençoe vocês. Os diáconos, me dê 3 minutinhos, diácono, por favor. Os diáconos, 3 minutinhos.